Boa noite, pessoal. Vamos começar a nossa live sobre agricultura familiar daqui a alguns instantes, tá? Aguardando o nosso convidado aí, professor Luiz, a entrar aqui na nossa live. Vem aí entrando para assistir. Espero que todos estejam bem aí nesse período, né? Importante a gente estar cuidando da mente, né? Cuidando uns dos outros. E também tem muito conteúdo, né, que está sendo apresentado pela internet. Aqui na escola nós estamos começando também a apresentar esses conteúdos, né? O professor Marcelo já fez algumas lives aí com vocês, com as turmas, apresentando vários conteúdos. O professor Leandro, o professor Luiz também já fizeram alguns. Tem alguns projetos de extensão também sendo desenvolvidos aí nas quintas e sextas-feiras, né? As professoras Ana Paula, a professora Julimara também, que estão sendo desenvolvidos. Então vocês fiquem sempre atentos, terá muito conteúdo aí que vai ser transmitido para vocês nos próximos dias, né? Uma live com o professor Fernando também e o professor Bruno, que ia ser realizada na segunda-feira, e devido a alguns motivos aí aqui na cidade de Diamantino não pôde ser transmitida, né? Mas eles estão remarcando aí, em breve sai também a nova data que eles vão estar trabalhando aí para falar sobre drone, né? Um tema muito atual. Hoje a gente vê a participação dos drones em várias áreas. Na agricultura está sendo muito importante aí a sua utilização. Tá? Mais alguns instantes aí para a gente ter a entrada. Luiz Lessa? Lessa. Ui? Isso. É com I no final. Mas ele tem um monte. Que é Olha esse seja. de amarelo. De amarelo. Não tem solicitação? Estamos esperando ele. Desligar e voltar? Não, calma aí. Isso. Em alguns instantes aí, pessoal, a gente está ajustando, tá? Aproveitando aí, gurizada, quem tá na live, né, ficar atento aos terceiros anos que estamos voltando aí com atendimento RED, né, a ficar atualizado, e-mail, né, o WhatsApp do grupo da turma, sempre estar atento que vamos estar passando os materiais, agendando aulas e atividades, então ficar muito ligado, certo? E também, sabe, nessas lives aí vamos passar várias dicas de contatos, até de outros conteúdos que a gente pode estar acompanhando, né? Como nós falamos, está sendo um momento que todo mundo, né, está apresentando, está falando sobre algo. A gente abre hoje o Instagram, a gente vê que tem várias lives acontecendo, né, estão ao vivo. E agora a gente tem que se filtrar e focar em alguns temas, né? Então, o pessoal da área da agricultura, todo dia praticamente tem algum conteúdo sendo passado. Portanto, a gente ficar atento e filtrar também. Mas tem bons conteúdos que estão vindo aí, estão sendo transmitidos. É importante que a gente esteja acompanhando essas lives também aí, né? Esse conteúdo digital. Não? Sim, somente. Ele foi, ó. Ele aqui, ó. Agora foi, né? Eu acho, Luiz Lessa. Isso. Aí deixa eu ver aqui, ó. Luiz.lessa.
Aí, aceitado, já aceitou. Ô, Givaldo, Opa, boa noite, professor. tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá um pouco frio já, né? Aqui então estamos no calor matogrossense, né? Tem esse frio Pois é. aí de Minas. Uhum. Então, Bacana. pessoal, para começar a nossa live aí, tem o pessoal entrando também para acompanhar, certo? Vamos nos apresentar aqui. Então, eu peço para que o professor Luiz, que está lá em Minas, Campos Machado, né? Ele se apresente aí para nós, né? Conhecermos melhor o nosso entrevistado, tá? Professor, pode apresentar. Bom, bacana. Eu gostaria de agradecer aí ao professor Givaldo, a toda a equipe aí do Instituto Federal de Mato Grosso, Campos Diamantino. É um prazer, né? Estar aqui hoje nessa live. Na verdade, é um dos primeiros momentos aqui de, vamos dizer assim, de colaboração, de conhecimento, né? Virtual, tá? Eu sou bem sincero a falar que a gente nem está acostumado com isso, né? Acho que vai demorar um pouquinho ainda a acostumar com isso. A gente é da era presencial, né? Mas é um prazer, tá? Estar aqui com vocês hoje, tá? Tá com a galera aí. Vários amigos aí, né, estão se conectando, alunos, ex-alunos, profissionais da área, né, ligados aí ao agronegócio, à horticultura no modo geral, tá? E estamos aqui prontos, né, ou seja, todo mundo já me conhece, né? O grande Maurinho me conhece, sou o professor Luiz Lesse. Eu atuei, né, no Instituto Federal do Mato Grosso, basicamente há 2 anos e meio atrás, né, a gente estava lá em Confresa, Givaldo também foi de lá, somos companheiros de lá, né, Givaldo? Eu sou doutor em agronomia, né, a minha especialidade é horticultura, tá? A gente fez doutorado lá em Botucatu, concluí lá em 2015. E desde então, né, basicamente, desde 2013, eu já sou professor aí na rede federal. Trabalho especificamente na área de horticultura, né, tanto aí fruticultura como agricultura. Leciono aqui as 2 disciplinas no Campus Machado, né, sul de Minas, tanto no curso técnico como no curso superior. Beleza, professor? Obrigado aí, tá? Desde já por disponibilizar o tempo, né? Sabemos que as aulas estão voltando aí, né? Mesmo que remotas, está tendo muita correria, vocês têm experimento e pesquisa, tem extensão aí também, tem que trabalhar isso no dia a dia, né? Então acaba que toma muito nosso tempo, né? Então eu agradeço para a gente poder bater um pouco esse papo, tá? E aqui falando rapidamente, né? Desde que boa parte do pessoal que está na live me conheça, tá? O professor Givaldo, trabalhamos juntos lá, como o professor Luiz já falou, no campus Confresa. Construímos aí, né, além de colegas de trabalho também, uma amizade, né, mantemos contato até hoje. Isso é bom porque geramos muita troca de informações, né? A realidade lá no sul de Minas é diferente da nossa realidade aqui no Mato Grosso. E você ter essa rede de contatos, ela é bastante importante, né? Então, o pessoal que está assistindo a live, sempre bom a gente ter essa ligação, né? Quanto mais contato, quanto mais a rede é maior sua, mais informações trocadas, isso agrega muito no seu profissional. Tá? Então, a gente, na minha área de especialização, né, meu mestrado e doutorado foi com irrigação, né? Sempre trabalhando com algumas culturas, como café, gotejamento de café, pivô em grãos, gotejamento em cana-de-açúcar. Então a gente vai trabalhando com diversas culturas também, né? Mas vamos aí ao primeiro tema, tá, professor? Gostaria que o senhor apresentasse um pouco aí no Campus Machado, né, no IF Sul de Minas,
quais os trabalhos hoje que são desenvolvidos junto com a agricultura familiar, né? O que vocês têm aí que é marcante, né, da relação do Instituto aí com a agricultura familiar, que tem dado certo com o pessoal aí na região? Então, Givaldo e público geral, vamos falar um pouquinho aqui com relação ao que é o sul de Minas, né? O sul de Minas basicamente é uma região caracterizada como produção de café. Tá? Basicamente, Minas é muito conhecido por isso, né? Mas desde quando eu vim para cá, a gente observa que é uma região bem mista, de bastante agricultura familiar, muito mesmo, é massivo, é visual isso. E de uma avaliação geral, a gente vê que muito produtor, né, tem uma tendência ou tem aí uma vocação, não especialmente só para trabalhar com a agricultura cafeeira, mas para trabalhar com outras culturas. O EFSU de Minas, de uma forma geral, né, o campus que a gente está aqui, que eu estou atuando aqui, é um campus que tem essa premissa, né, de ajudar o pequeno agricultor, de ajudar o agricultor familiar, de promover a extensão, a pesquisa, também aí nessa parte do café, que isso é importante, tá? E de uma forma geral, a gente observa que nos últimos anos, né, vários produtores, inúmeros produtores têm procurado campos para melhorar, do aspecto geral, todas as produções, não só a produção de café, mas a produção animal, tá? A produção de leite, a produção de suínos, a produção de aves, a horticultura de uma forma geral, né? Daqui a pouco a gente vai entrar nesse tema aí do que mais ou menos a gente tinha combinado, né? E o campus em si, que a gente vem atuando hoje? Eu, particularmente, né, como aí na minha apresentação, hoje a gente vem trabalhando com a produção, tá? Falando um pouquinho aqui do campus. O campus hoje tem um setor de produção que é bastante, de certa forma, bastante refinado, né? Ou seja, aqui muda um pouquinho, né? O pessoal acaba sempre procurando campos, porque a gente abre até portas, como a gente tem feito, tá? Nos últimos tempos, para que outros, né? Outros IEFs, outros institutos, outras instituições nos procurem e a gente debata assuntos que é importante no Brasil de uma forma geral. E isso o campus, né, vem dedicando, vamos dizer assim, a gente dá a maior força com relação à parte de produção, inclusive para os nossos alunos, né, tanto alunos do técnico como do superior. Então a gente tem a produção, a horta, o setor de fruticultura, que a gente tem alicerçado, né, junto com o grupo de estudos, o GEA, os outros setores, né, com os setores aí da zootecnia, os setores das culturas anuais e, né, o setor aí da cafeicultura de uma forma geral, a gente tem batalhado, né, para realmente manter a fazenda escola ativa, como acontece aqui no Machado, como acontece em Muzambinho, como acontece em Inconfidentes, que hoje os 3 campos agrícolas, né, são os 3, Muzambinho, Machado e Inconfidentes. E além disso, né, a cidade em si, né, a cidade ela pede isso, a cidade ela vamos dizer assim, ela luta por isso. Machado é um pequeno município, né? Ou seja, ela está incrustada dentro aqui da microrregião, mas a gente tem aqui cidades circunvizinhas, como a maior cidade do sul de Minas, Poços de Caldas, Pouso Alegre, Varginha, né? Que são, vamos dizer assim, as metrópoles aqui do sul de Minas, né? Que são metrópoles industriais. Mas depois os municípios, né? Os entre municípios, que trabalham aí com vários aspectos dentro da cadeia produtiva. E essa cadeia produtiva, como eu disse, é uma cadeia produtiva muito diversa, ela tem aumentado de uma forma exponencial, né? E é até um pouco diferente, talvez, com aquilo com que eu estava acostumado, com São Paulo, exemplo, ou com que eu estava acostumado quando eu estava no Mato Grosso, né? Que são cidades bastante longínquas uma da outra, são monoculturas, produções, né, em áreas bastante vastas e que você tem muitas vezes só a soja e o milho, não fazendo uma crítica quanto a isso, né, mas aqui na verdade é bem distinto, é bem diferente, tá? E aí é por isso que eu falo, né, para a galera que está assistindo, né, os profissionais, os futuros profissionais
que já tem atuado, né, ou seja, e a gente muitas vezes, a gente se impressiona como que o Brasil ele é repleto e como que realmente é a agricultura que basicamente sustenta aqui o nosso país. Verdade. Esse é um ponto importante aí, professor, né? Porque até em épocas de extremismo, né? Você não pode ter uma opinião, né? Às vezes você fala algo, a galera entende de uma forma que foi uma crítica, algo desse tipo, mas a gente costumava conversar que existe espaço para todo mundo, né? Aqui no Mato Grosso, né? Uma realidade totalmente diferente, o senhor já citou. Você tem muito monoculturas, né? Muito grão, muita pastagem, e acaba que a agricultura familiar de alta tecnologia concentrada em pouco espaço, ela não é tão desenvolvida, né? A gente pode ter uma região, uma micro-região ali ou outra, um cinturão verde próximo a Cuiabá, uma coisa assim, mas não no estado, falando em si, ela não é tão desenvolvida, né? Coisa que a gente já observa mais no estado de São Paulo, o próprio sul de Minas aí já é bem mais desenvolvido, né? E o que a gente sente essa falta da agricultura familiar é justamente isso, né? Muitos produtores procurando aquele anseio por uma ajuda, uma extensão, e esse é um ponto forte hoje em dia. Quem que o produtor vai procurar? Quando ele quer essa ajuda, ele quer essa extensão. Nós sabemos que os estados têm os seus órgãos, né, de extensão, mas assim, já por um bom tempo, tem baixa contratação de pessoal, e aí às vezes acaba que a procura é muita, mas o pessoal às vezes é pouco, né, a estrutura de trabalho. E assim, essa questão da interiorização também, né, das universidades, dos institutos, aproximamos mais também essa questão da pesquisa, né, não só a extensão, mas tá com a pesquisa, né, como vocês têm aí também no sul de Minas, a pesquisa com hortaliças, então você pode fazer um dia de campo, levar o produtor aí, tá mais próximo, né, desse cara, desse produtor, né, e mostrar para eles, ó, aqui é assim que está sendo desenvolvido, essa nova cultivar, essa nova variedade, né, esse trabalho mais aproximado. Né? Com certeza. Com certeza. Isso mesmo. E aquela coisa assim, finalizando aquele extremismo, né, não tem como a gente também trabalhar, tipo assim, vamos ter o pequeno produtor, mas o pequeno produtor ele precisa estar próximo de um centro para poder estar levando a sua produção, né? Não, às vezes a gente debatia isso, não adianta você ter um assentamento e você estar a 500, 300 km de uma cidade, às vezes uma cidade pequena, né? Você tem que estar próximo mais dos grandes centros populacionais, né? Isso aí é uma pergunta que basicamente todos fazem, né? O pessoal que visita o campus, ou talvez até discute comigo alguma coisa relacionada à horticultura, ou alguma coisa relacionada à agricultura familiar, e me pergunta, professor, mas onde que eu vou colocar isso? Como que eu vou vender isso, né? Então, é um pouco complicado, com certeza, mas nada que um bom estudo, né? Ou seja, um planejamento bem feito, se consiga agregar valor a esse produto, né? Ou seja, talvez é um ponto que a gente vai até discutir mais adiante aqui nessa live, mas hoje você pode produzir o que você quer em qualquer lugar do mundo. De uma forma, a tendência é essa, tá? Talvez é um dos marcos que eu quero deixar aqui nessa live de hoje e outras lives que a gente for fazer por diante. E a demanda, a necessidade, ela está se elevando cada vez mais, né? Ou seja, acabou de muitas vezes, né? Isso está se acabando, difícil, claro, do chamado atravessador, né? O atravessador hoje ele tem que fazer parte do negócio e não somente ele atravessar alguma coisa, né? Então, isso já é válido para várias outras grandes culturas, isso já é válido para o milho, válido para a soja, isso é válido para o café, né? E por que não para a horticultura não é, né? Então a gente vê que o futuro já está aí, o futuro já chegou, né? A gente observa a rastreabilidade, eu sempre falo aqui para os meus alunos, ex-alunos, né, colegas aí no caso de vocês, de que ou a gente, vamos dizer, se encaixa no modelo ou tenta construir um modelo que seja eficiente, que seja sustentável, ou o técnico futuro, né, o futuro técnico, o futuro profissional, né, o agrônomo, o engenheiro agrícola, o que seja,
ele está fora do mercado, né? E é isso que eu gostaria de lançar, né? Ou seja, uma das nossas propostas, nossa conversa aqui hoje vamos dizer assim, claro, discutir um pouco de ideias, mas também talvez deixar algumas mensagens que o mercado está aberto, o mercado, ele, de certa forma, ele aceita todos, lógico, mas que estejam preparados. O mercado, ele não quer Einstein, né? Ele não quer a formação de inúmeros Einsteins, vamos dizer assim, né? O mercado quer pessoas críticas, pessoas que, na verdade, consigam analisar, basicamente, uma produção e como produzir ela, né, de uma forma, no geral, né? Ninguém é obrigado, né, a saber tudo, tá? Ou seja, é por isso que a gente está aqui, né, nessa colaboração de ideias, colaboração de assuntos, né? Ou seja, se cada um puder ajudar um pouquinho o outro, com certeza acho que muita coisa melhora, né, dentro desse universo aí. E nesse ponto, né, professor, já entrando aí para os nossos alunos, ex-alunos, todo o pessoal que está nos assistindo, a gente entra até naquele ponto assim, você entra lá na escola com técnico ou com fazer o curso superior e às vezes você acaba assim, com aquela visão, né, onde vou trabalhar? O que vou fazer Exatamente. depois aqui do meu curso, né? E assim, a gente vê hoje que você tem um mar de possibilidades, você tem várias possibilidades. Não é só mais igual antes que você, na nossa área, né, na área da agricultura, você se formar como técnico ou no superior, você praticamente era pego em casa, né? Você estava naquela grande abertura de fronteiras, grandes empresas multinacionais crescendo, então o cara ia lhe buscar em casa, praticamente, para trabalhar. Hoje aumentou o número de cursos, você tem mais gente no mercado, já não tem essas fronteiras agrícolas tanto para serem abertas, mudou o nicho, né? O mercado de trabalho, ele mudou, ele não é mais esse mesmo. E, assim, às vezes eu sinto também que falta a gente passar um pouco de segurança para esses alunos, dizer assim, vai lá, coloque em prática o que você está aprendendo. E esse aprendizado, ele não é só de acerto, ele é tentativa, é erro e acerto, erro e acerto, erro e acerto. Tá? Buscar as fontes, né, para você, tanto de recurso. Se a gente for olhar hoje aí, tá? Esses dias eu estava olhando atrás, o Pronaf, ele fornece aí uma pancada de financiamento para a agricultura familiar, né? Quem se encaixa como agricultura familiar. Eu preciso até me atualizar nesse dado, mas ele estava em torno aí de uma taxa de 4,6%, 5% ao ano, com 3 anos de carência. Você consegue pegar ela até com 16 anos, se você for filho de produtor, de pequeno produtor. Tá? Mas você tem que saber trabalhar com esse valor, né? Investir em algo que vai ter um retorno. Como o professor falou, a demanda está aí, tem gente querendo consumir. Às vezes você quer ir ali no mercado comprar, aqui acontece muito. Nós moramos também em Confresa, né, professor? A gente tinha alguns entraves. Você queria consumir uma determinada fruta, uma determinada hortaliça, nós não encontrávamos, né? Era aquele trabalho, né? Então, você tem esse ponto aí aberto, né, professor? É um exemplo claro, né, Givaldo? Clássico, vamos dizer assim, do que até eu contribuo aqui, foi até uma contribuição aqui do Adelso, né? Ele comentou lá que o produtor ele necessita de uma assistência completa, produção, transporte, armazenamento, venda, marketing, né? Então, assim, tudo começa com, né, quem está aí no mercado, que está procurando emprego, muitas vezes, né? Ou seja, tem lugar para todo mundo. A questão é realmente tem que se preparar para isso, né? Vamos dizer assim, é um pacote completo. Com Fresa mesmo, a gente estava a 1.200 quilômetros de Cuiabá. Então, assim, basicamente nada vinha de Cuiabá, tudo vinha, basicamente tudo vinha de Goiânia, né? Nada vinha de Palmas, porque tem a questão da balsa. Mas, enfim, é uma ligação de fatores, uma coisa liga com a outra, né? Como até corroborando mais uma vez aqui com a Adelso, foi um comentário muito bacana que eu gostei que ele colocou, até anotei aqui. A questão das cooperativas, né? É difícil, muitas vezes, em algumas regiões, a gente encaixar isso. São Paulo mesmo tem várias regiões com micro problemas, né? Regionais, mas aqui a gente vê isso, né? A gente tem uma cooperativa dentro da escola, por incrível que pareça, né?
não é uma realidade em todos os IFs, que é a Coetag, né? Que até o nosso colega, o Jonathan, que é um dos nossos gestores hoje da Cooperativa Escola, que é a cooperativa que os alunos participam, né? Eu até faço o convite para o IFMT aí, Diamantino vir, né? Conversar, trocar uma ideia. Claro que nem tudo é perfeito, mas, né, a gente tenta tocar de uma forma bem bacana, né? Tem as cooperativas que são dos municípios, aqui em Machado, a gente tem a Copama, né? Tem cooperativa em Paraguaçu, tem cooperativa em Poço Fundo, que é os municípios aqui próximos. Então a gente tem bastante, né, pessoas que estão ligadas às cooperativas. As cooperativas muitas vezes elas funcionam, né, e auxiliam de alguma forma nessa praia da assistência técnica, que é importante, né? Infelizmente o Brasil tem esse elo quebrado, né? Faz muita pesquisa, né? Tem a Embrapa e outras instituições afim, mas que muitas vezes não tem esse auxílio direto, não tem esse link direto com o pequeno produtor. Isso já é um problema crônico no Brasil e a gente, né, com certeza, a gente entende isso, né? Esse é um grande problema, né? Foi bom tocar aí do Adelson, sempre colaborando conosco aqui, desse ponto da assistência, né? E como nós falamos aqui, é um gargalo essa questão da assistência pública, né? E importante essa organização de cooperativas para ter essa união de todo mundo e conseguir uma assistência, né? Ter alguém trabalhando com foco nisso, né? Para esses produtores. E, claro, está buscando os auxílios de todos os lados, né? Onde puder, tá buscando esse auxílio. Aqui, professor, nessa questão da pandemia, nós começamos um projeto aí, nós começamos com feira solidária e depois nós mudamos para feira online, que os produtores estavam com essa dificuldade, né, de comercializar os seus produtos. Aqui na cidade, a cultura da feira, ela não é ainda assim tão forte, tão marcante. Gostaria até que o senhor falasse aí como é no sul de Minas, mas pelo que eu vi assim, em alguns locais, né, em São Paulo, capital de São Paulo mesmo, até lá em Confresa mesmo, onde nós moramos, tinha uma cultura da feira maior. Aqui ela não era tão forte, mas é algo que vem sendo, assim, vem aumentando no pouco a pouco. Mas a gente precisa, inclusive, incrementar na questão da produção, sazonalidade de produtos. Às vezes nós temos, porque está nesse período favorável, né? Como, por exemplo, chega, agora a gente vai começar a ter uma oferta de tomate. Chega o período chuvoso, acabou a oferta de tomate, não tem. A gente não tem, até outro ponto a tocar, o cultivo protegido, né? São poucos aqui, a gente conta poucos produtores que têm o cultivo protegido e trabalham, às vezes, só com folhosas, não trabalham com outras culturas, né, de hortaliças. Folhosas praticamente, vamos dizer assim, alface, né? Alface, um cheiro verde, algo... cebolinha no máximo, uma couve, mas não com outras culturas, né? E isso é um problema, um gargalo nosso aqui na região de Diamantino. É um mercado que pode ser desbravado aí. Uhum. Olha, aqui com relação à pandemia, na verdade, assim que a pandemia ela foi alertada, qual foi a primeira, qual foi elaborando melhor a pergunta, qual foi a primeira preocupação do pessoal, a primeira preocupação do morador machadense, do morador aqui do sul de Minas, ou, né, vamos dizer assim, dos grandes centros, do morador lá em São Paulo? Vamos ficar sem alimento, certo? Vai ter uma crise de abastecimento. Bom, perante isso, a gente não detectou aqui pelo menos, né, essa crise dentro, né, especificamente do agronegócio. Lógico, né, que todos ficaram preocupados, porque agora esse ano é um ano positivo com relação à bianualidade do café, né? Esse ano a bianualidade ela é positiva, então muito café aqui para ser colhido. Então, o pessoal ficou preocupado mais com isso, mais de como trabalhar, de como executar algumas tarefas e tudo mais. Do modo geral, as feiras livres, né, nas primeiras semanas, assim que a pandemia foi declarada, diminuiu, né? Claro, o pessoal ficou assustado, né? Mas, de um modo geral, a cidade continuou, né? As feiras meio que, vamos dizer assim, diminuiu muito o fluxo, claro, lógico, né? Principalmente
Aqui na cidade mesmo a gente tem um hortifruti que ele é físico, né? Não é móvel, não é por feira livre, mas a gente não detectou, assim, um agravamento em função da pandemia para o oferecimento de hortifruti, né? Do modo geral foi esse. O que muitas vezes, o que a gente percebeu, eu percebi porque, né, a gente está até assistindo um pouco algumas áreas de produção, uma área de produção específica que está iniciando um projeto novo com relação ao cultivo de morango, né, semi-hidropônico, foi a instalação de novos projetos, tá? Isso sim, né, com certeza desenfreou aí vamos dizer assim, um atraso, né, atrasou muito com relação à implantação de novos projetos, né, se falando especificamente lá no cultivo protegido. Nas cooperativas, né, ou seja, as cooperativas, as lojas, né, que comercializam insumos agropecuários, basicamente não paralisou, tá? Ou seja, elas mudaram bastante o atendimento, né, mas continuaram normal o atendimento, né? Há uma certa normalidade. Então, isso a gente vê que não atrapalhou tanto, não, né? E, de forma geral, vamos dizer assim, o agronegócio tem continuado e tem, né, feito forças para enfrentar a pandemia realmente de frente para, né, não calhar aquilo que foi uma ideia lá no início, que era a falta de alimento aí para o pessoal, né, o abastecimento de uma forma geral. E que bom, né? Que bom que assim, que continuou, né? Se a gente observar também na história do Brasil ao longo do tempo, né? Em diversas outras crises econômicas que nós tivemos, o agronegócio ele sempre continuou a crescer, né? A manter aí uma questão de positiva no PIB, né? Algumas dificuldades em algumas áreas específicas, né? Como venda, quando a gente estava vendo às vezes laticínio, caiu um pouco a venda em um local ou outro devido ao fechamento de bares, restaurantes, lanchonetes. Então tem uns casos específicos ou outros, mas, por exemplo, se a gente falar do agronegócio, do grande mesmo, soja bateu valor agora, né? De venda, foi batendo recorde. Então, tem algumas estão conseguindo vender. Essa questão das vendas online está crescendo muito também. Então, para o pequeno produtor que está conseguindo se encaixar aí nessa novidade, está conseguindo fazer uma venda muito boa nesse período, né? Todo mundo cozinhando em casa, aumenta a procura por produtos e acaba tendo uma venda maior. E aí elimina aquela questão do atravessador, né? Aquele ganho do atravessador, ele tira, e aquele ganho vai para ele. Então, aumenta a renda dividida aí entre os agricultores. Sim. Esse é um ponto positivo, né? E a tendência, né, professor, né, Givaldo, é que o atravessador, ele vai perder aí a um breve período, porque para vários produtos, né, para quem tem acompanhado aí, a gente tem aí as novas regras de rastreabilidade. Então, vai ficar difícil, né, para quem só quer, vamos dizer assim, gerar lucro nesse espaço, né, entre o produtor e o consumidor, né? De certo modo, a rastreabilidade ela veio para isso, ou seja, para linkar o conhecimento do consumidor, ou seja, o que ele vai consumir, o que ele está consumindo e qual é a origem disso, né? Ou seja, ele vai ter o conhecimento, quem foi o produtor que realmente produziu aquilo ali, né? Como que aquilo ali foi feito, como acontece hoje para carne, né? No caso aí da carne movida aí no Brasil. Eu acho que tem uma perguntinha aí, eu não sei quem foi que perguntou. Tem algumas perguntas aqui, professor, tem várias, mas sim, vamos ver se a gente responde algumas aqui. Não, tudo bem. Eu acho que a gente pode fazer assim, ó, talvez vai surgir muitas perguntas, né, vários questionamentos, depois quiser mandar as perguntas no nosso Instagram, a gente tenta responder depois, né, e sem problema, talvez a gente responda as principais, né, até para não... Isso. A gente poder verdade, porque sabe, até em outra, se ficar alguma, em outra live que a gente faça também, que é um assunto muito extenso, né, é um tema muito, com certeza, muito longo, a gente também já vai respondendo. Mas aqui, ó, tem o Diego aqui, aluno nosso, ele perguntou o seguinte, das vantagens e desvantagens de se ter uma cooperativa, né? Aí, como vocês trabalham diretamente dentro da escola, né, vocês têm também aí em torno, citando aí para a gente, professor, quais seriam essas vantagens e desvantagens? Olha, Givaldo, é o seguinte, hoje
o método cooperativista, tá? Os métodos cooperativistas, falando de cooperativa na teoria, vamos dizer assim, né? A gente vê que são mais vantagens do que desvantagem, tá? Eu, particularmente, não vejo desvantagem, né, em alguém ser cooperado hoje, né? Lógico, pelo método, né, ou seja, o método tradicional, né, do que a gente observa aí nas cooperativas, tá? A desvantagem é que, de certo modo, se a cooperativa levar um prego, né, levar aí um calote, vamos dizer assim, todo mundo vai levar, né, ou seja, o trabalho é em grupo, né, então tudo começa na questão da mentalidade, né, do ponto crítico, né, da interpretação de como que é esse espírito cooperativista. Lógico, a gente vê hoje que muitas cooperativas, né, Brasil afora, e algumas, né, lógico, né, a gente não cita nomes, mas muitos cooperados não visam isso, né, muitos cooperados visam talvez o lucro, visa talvez a facilidade em você ter um prazo numa compra, a facilidade em você obter um preço mais em conta na compra de insumos, né, porque realmente sai mais barato, né, enfim, e acesso a crédito, principalmente, né, muitos produtores vão em função disso, mas, de certa forma, falta esse conhecimento. Talvez até uma desvantagem, tá? Que eu acho que é bastante relevante, é a falta de conhecimento dentro do brasileiro do que é o seu espírito cooperativista, né? Isso que muitas vezes leva a várias cooperativas falirem, a várias cooperativas terem sucesso, ou então não vislumbrarem o que realmente é a teoria cooperativista. A gente tenta, de certa forma, observar isso e ensinar isso, né, nas disciplinas, aqui no campus especificamente, como tem a cooperativa Coetagre, né, que todos os alunos que entram aqui no campus, automaticamente ele vem a ser cooperado, né, porque os alunos, de uma forma geral, a escola ela oferece a refeição, né, oferece o alojamento, a instituição oferece aí vários, né, inúmeras possibilidades de manter o aluno aqui dentro, né, manter o aluno aqui dentro da instituição. Então, de certa forma, boa parte da alimentação sai da produção do próprio campus, né, e uma outra parte é comercializada, aí a gente produz aqui leite, os derivados aí, o queijo, o doce de leite, né, o café especificamente, né, ele é vendido via cooperativa. Então, tudo isso gera aí uma fonte, né, gera uma fonte de renda, e isso facilita muito essa questão do nosso aparato produtivo, de manter realmente a fazenda escola viva, né? A gente sabe, né, aí o EFMT vive isso, ou seja, aqui a gente tem aqui um pouco mais de 100 hectares, né, são 60 e pouquinhos alqueires paulistas em área de produção, né? Então, a gente produz coelho, produz suíno, produz leite, né, o bovino de corte, bovino de leite, produz as hortaliças, produz as frutas. Então, parte disso que a gente consegue redesenhar em outros modelos, em outros produtos, é comercializado ou então é consumido aqui dentro. Então, isso facilita. Isso, de certa forma, para aqueles alunos ou melhor, para aqueles futuros profissionais, alunos que estão aqui dentro, que vão ganhando esse aspecto um pouco do aparato, o que é ser cooperado, o que é fazer parte de uma cooperativa, isso vai criando um pouco de intuito na mente dele, né? E, de uma forma geral, as cooperativas, né, aqui elas trabalham nesse mérito, né? Inclusive, até um dos questionários aí, um dos comentários nessa questão da assistência técnica. Várias cooperativas até, né, fazem assistência técnica, né, ajudam muitas vezes o produtor na assistência técnica, né, com um pouquinho de pacote tecnológico, mas, enfim, os produtores até, né, são auxiliados em função disso também. Até aproveitando, e aí eu já coloco outra pergunta também, para ela dar uma continuidade nesse tema, que é da Denise Perigo, acho que ela está aí tá em Minas, né? Como que a gente avalia essa venda direta, né? Feira online, né? Tem estimulado a produção dos produtores e também, né, se tem melhorado a renda, né? Eu acho que também traz um pouco essa questão da cooperativa, né? E gostaria também, professor, junto com essa pergunta, se desse até aquele exemplo aí de vocês do café, né? Aquele trabalho que vocês têm aí do recebimento da cooperativa do café com vocês aí no campus, né? Sim. Então, a Denise, né, que perguntou, né?
Isso. Então, assim, com certeza, né? Ou seja, a gente tem vários produtores, tem até alunos meus aqui, acho que o Natanzinho deve estar por aí, ele faz feira, né? Ele tem a produção própria, né, no sítio junto com o pai dele, né? E eles trabalham nesse rol, nesse sentido, né? Tem outros produtores que não veiculam especificamente a produção direta na Feira Livre, na verdade não produz, mas não é feirante, né? Eu conheço aqui produtor de tomate aqui perto. E várias áreas de produção, né, o município aqui próximo, né, de Machado, município de Turvolândia, trabalha com a produção de hortaliças, bastante hortaliças, tá? De frutas, de uma forma geral, frutas subtropical, frutas temperadas, né? A gente está aqui num clima mais subtropical, e faz essa venda direta aqui em Machado, na região, ou seja, não é a necessidade direta de sempre estar levando isso para a CEAGESP em São Paulo, por conta, né, do que a gente volta a dizer novamente, ou seja, por conta da demanda, né? A gente tem demanda. A demanda ela existe no Brasil. Ela só é muitas vezes mal dividida, né? É isso que eu quero dizer, né? Ou seja, volto a dizer novamente, aquele exemplo lá, né? De um produto sair de Goiânia, né? Para ir para Confresa, ou para ir para qualquer município do Mato Grosso, né? Ou Mato Grosso do Sul que seja, porque a gente não tem áreas produtivas, lógico, né? Então, são situações que devem ser enfrentadas, né? A gente tem uma densidade alta aqui hoje de produção, né? Mas que ela de certa forma, a estratificação é muito pequena, né? Vou dar um outro exemplo aí, talvez que possa ajudar. A gente tem tido, ou o pessoal tem implementado muito essa questão dos cafés especiais, né? Então, aqui na escola também a gente recebe, né? A escola ela consegue fazer esse feedback com os produtores externos, que muitas vezes não tem uma área de torrefação, de moagem do café, de embalagem. Então, a escola recebe, né? Aí tem ali uma cota que fica com a escola, né? Uma pequena cota, e aí o produtor ele recebe o café dele embalado, com a marca dele, enfim, tá? Aí varia muito com relação ao nível tecnológico do produtor, limite ao céu, né? E o encapsulamento também, né, é uma realidade para a gente aqui, encapsulamento do café, mas outros produtores, né, grandes produtores aqui da região, grandes produtores que eu digo que aqui, por exemplo, até explicando para o pessoal aí, grandes produtores que são produtores que têm ali seus 100 alqueires, 200 e pouquinhos hectares, né, que aí, na verdade, vamos dizer, é quase que como se fosse um agricultor familiar aí, né, ou melhor, é um agricultor familiar aí, né. E aqui não, aqui é um cara que realmente é basicamente uma fazenda, né? Então a gente tem um pouquinho dessa distinção. Mas esse pessoal tem, né, em alguns outros municípios, tem essa busca incessante, né, pela melhoria do produto, para poder vender. Tem exemplos aí do pessoal que tem, vamos dizer assim, não só com a monocultura, com aquilo que a gente comentou. Então a gente tem produtor hoje que não tem só o café, mas está buscando com relação ao morango, que é uma outra realidade não aqui especificamente massiva aqui em Machado, mas já é aqui pertinho, Espírito Santo do Dourado, Pouso Alegre, né? A gente tem produtor ali que está investindo alto, em produção de quase 1 milhão de plantas, né? A cultura ela tem movimentado alto investimento, né? Porque o morango que a gente conhece, aquele morango que a gente planta ali no solo, né? Planta ali no canteirinho e ali se vai, né? Mas várias culturas, né, o pessoal tem tentado e tem conseguido essa agregação de valor, né? Ou seja, para estimular o mercado. E com certeza o produtor, né, esses produtores que têm alinhado a isso e que têm aceitado essas novas propostas, têm se sentido estimulado e têm conseguido sucesso. Muito, muito bom, professor. Esses exemplos, né, que traz aí do sul de Minas, né? Infelizmente, né, a pandemia cancelou a minha visita aí no campus. Eu queria ter ido conhecer, ver de perto, né, agregar mais conhecimento nessa parte aí, junto da agricultura familiar, né, morango, então, acho que essa cultura dá até uma live inteira, né, se a gente for falar dela para agricultura familiar, né. Eu acho que dá umas 10 lives.
Mas é algo assim que a gente tem visto, né? Tem lido bastante também, tem crescido nessa região, né? Só complementando na última pergunta, na questão da venda direta nas feiras, a gente teve uma reunião hoje aqui com os feirantes, né, que participam da nossa feira online, e eles relataram o seguinte, tipo assim, qual o bom? Eles entregavam, um exemplo, banana da terra, entregavam banana da terra para os mercados, entregavam a R$ 3. E, tipo, ele tinha uma margem de lucro muito pequena em cima desses R$ 3. Vamos colocar aí 50 centavos, R$ 1 no máximo. E lá no supermercado vende a R$ 5, no mínimo, o quilo da banana da terra. E aí ele está vendendo aqui na feira, se ele já aumenta, por exemplo, ele está entregando a 3, ele vende aqui a R$ 4, ele já aumenta aí um faturamento dele em cima, né, considerável para ele. Porque qualquer pouco que ele vai ganhando no quilo, mas no final representa um ganho muito, muito grande para esse produtor, né? Então esse é um dos exemplos, né, dessa questão da venda direta, né? Conseguir esses canais de venda para os pequenos produtores, né? Sim, com certeza. É uma questão de tentar se adaptar e tentar conhecer, né, quem é o consumidor. Acho que o primeiro passo que eu dou, assim, não de exemplo, mas talvez até de ideia, né, é tentar conhecer para quem que você quer vender isso, né? Ou seja, não conhecer para quem talvez conhece o mercado e, consequentemente, vai ser teu atravessador. Eu acho que a ideia é essa, né? Conhecer teu mercado. Eu conheço vários, né, que têm conseguido alicerçar isso, ou seja, conhecer para quem você vai vender e de uma forma, né, direta para tentar diminuir isso daí. Por que eu estou falando isso? Porque a gente está, vamos dizer assim, pulsando para diante, o nosso profissional, né, eu vejo que o nosso profissional, ele de certa forma, ele tem que estar pelo menos meio passo à frente, né? Eu penso assim. Então, sempre estar antenado, né? Vamos dizer assim, hoje, né, dia 20 de maio, não ficar só naquela disciplina do professor Luiz Lesse, não ficar só naquela disciplina do professor Divaldo, não ficar só naquela disciplina, né, do professor X ou do professor Y. A questão é a seguinte, gente, quanto mais coisas vocês leem, vivenciarem, fazerem cursos, não tem medo de investir, né? Por exemplo, hoje, um curso que vai rolar agora pela Unesp, vai ser agora mês que vem para Global Gap, né? É um curso, né, relativamente a um custo de R$ 1.200, né? Mas a gente vê que o pessoal tem se preparado para isso. Por quê? O Brasil, né, por todos os problemas políticos, né, de investimento de uma forma geral, tem melhorado muito essa vendas diretas para o mercado lá fora. Por que eu estou falando isso? Tem muita gente mesmo, tá, querendo colocar produto para fora. Produto, digo, não é somente alface, não. Eu digo assim, é produto já beneficiado, produto com agregação de valor. Aí começa a ideia, começa várias coisas, né? A gente começa a pulsar aqui muitas ideias. É a questão do morango, é a questão do abacate, que está entrando assim de monte aqui na região, ou pelo menos na região sudeste aqui, amplificando um pouco o que eu sou de Minas. A uva, né? Ou seja, o vinho hoje brasileiro, ou seja, hoje um camarada que fala, pô, eu tomei um vinho de qualidade, um vinho chileno. O Brasil hoje produz vinho aí, Vale do São Francisco, tá? Tem aí classificações que são espetaculares ou até superior, né, a vinhos ou então até espumantes aí que é comercializado, que é produzido aí mundo afora, França, Itália, Chile, né, Argentina. Então, assim, a questão é de se preparar, tá? Sair do comodismo, né? Sair do comodismo de só ali, né? Ou seja, muitas vezes a gente é ensinado, a gente fica acostumado, preso a fazer tudo de forma mecânica, né? Não tentar muitas vezes modificar um pouco, né? Sair fora
daquela normalidade. Eu acho que a maior riqueza que muitas vezes um ser humano tem na busca do conhecimento é ele sempre tentar, né, buscar novos desafios, novas oportunidades. Então, assim, a mensagem é que não ficar apenas ali, né, ou seja, estou fazendo agronomia, estou fazendo um curso técnico em agricultura, que é o caso de vocês, né, ou agropecuária, que nem aqui, né, ou seja, sempre está lendo coisas externas, participando das lives, né, tentando fazer algumas coisas externas, ler livros, né, ao invés de, talvez, apenas o investimento em equipamentos eletrônicos, né, compre um livro, né, adquira um livro, né, faça leituras aí que muitas vezes enriquece bastante, né, eu acho que a ideia é essa, ou seja, a gente tem muita gente aí que tem muitas ideias legais e que muitas vezes acaba sendo, não sei se talvez por uma falta de oportunidade, né, acho que a palavra é essa, a menção é essa. Exatamente. Hoje, nós passamos de uma era, né, antes que era difícil o acesso, você tinha que acessar uma biblioteca, pedir um livro de outro local. Hoje não, a gente recebe uma porrada de conteúdo pela via, né, pela internet, a gente consegue ir em outra biblioteca via digital para conseguir um material. Agora a gente tem que aprender a filtrar, né, a pegar materiais de qualidade e conseguir extrair dali conhecimento. E assim, nossas plataformas aí, Embrapa da vida, Unesp, essas instituições mais antigas, né, de pesquisa e extensão, cara, o que tem de material aberto aí para você acessar, não é? Eu sei que, como você falou, nós não fomos preparados para isso, né, para arriscar, né? Nossas gerações não foram preparadas, a gente ia muito no impulso ou na necessidade, né? Mas hoje tem de tudo, então que a gente tenta passar sempre, vamos procurar se aperfeiçoar, busca ajuda, busca auxílio, tem muito por aí, e vai, porque as oportunidades estão aparecendo, né? Essa questão da qualidade, da importação dos produtos também, esse é fundamental, né? Alcançar outros mercados, né? Eu falo para os meninos aqui, eu brinco na sala, né, com a gurizada, eu falo assim, gurizada, eu torço quando a renda na Índia aumenta. Eu torço quando a renda lá na China aumenta, porque é 1,3 bilhão de boca, né? Você imaginou, cada um começa a consumir um pouquinho de chocolate, começa a consumir um pouco de fruta. Imaginou esse povo aí consumindo manga, né? Consumindo as nossas frutas tropicais aqui, se aumenta um pouquinho de cada um começa a tomar, 200 ml ali, cara, olha o tanto de venda que a gente aumenta, né? Olha o mercado que a gente vai ter que abastecer. Então, isso é fantástico, assim, a gente tem... Essa pandemia vai passar, a economia vai voltar, vai se recuperar. E, assim, todo mundo precisa comer, precisa se alimentar. A gente tem que abastecer esses mercados aí. Com certeza. Professor, a gente está chegando aqui, falta acho que 5 minutos, né, para acabar a live. Mas gostaria aí que o senhor fizesse um resumo, né, do tema, do que nós tratamos hoje aí, né, e deixar um recado ao pessoal que está assistindo essa live, né, seja ainda estudante, seja já um profissional trabalhando na área, né, ou que tem envolvimento com a agricultura, ou procurando algum conhecimento, né? Sim. Olha, aqui, Givaldo, eu vejo o seguinte, o que a gente, né, eu vejo que o que a gente tentou mostrar aqui hoje nesse nosso pequeno debate, né, basicamente é mostrar, né, o que as duas instituições têm, né, a colaborar, né. Eu, particularmente, estou disposto a colaborar, tá, sempre tive disposto a colaborar aqui né, ou seja, hoje estou aqui no IF Sul de Minas, mas sempre estou disposto a colaborar, né, com qualquer IF, com vocês, né, ou seja, sou grato ao IFMT, tá, por ser a origem do meu concurso, mas enfim, a mensagem que eu tenho é que os profissionais que estão hoje no mercado, os jovens profissionais, os profissionais que estão por vir, né, os futuros técnicos, né, independente se vai continuar a carreira acadêmica, independente se vai cair no mercado, é que não tenham medo, tá? Não tenham medo, procurem sempre, na verdade, o diálogo, né? O diálogo é o mais importante,
de esclarecer dúvidas, tá? Ou seja, aqui a gente buscou hoje trocar uma ideia bem simples, tá? Nada de autoconhecimento, não é isso. Acho que a mensagem nossa hoje não foi essa, né? A gente tem muitas oportunidades, né? Ou seja, só basta buscar, né? Ir atrás, vamos dizer assim, agarrar o chifre mesmo, botar quente, como a gente diz aqui, né? Que o retorno ele vem, né? Ou seja, acredito eu que cada um tem o seu lugar ao seu lugar ao sol, né? Independente do que ele vai seguir, se ele vai seguir na carreira, se ele vai trabalhar com animal, se ele vai trabalhar com vegetal, se ele vai trabalhar com hortaliças, né? Se ele vai trabalhar com frutas, enfim, né? O pessoal muitas vezes, lá antigamente o pessoal falava, para que eu vou formar para trabalhar com uma hortinha, né? Mudou, tá? A horticultura hoje é outra vibe, é outra história, né? É muita informação, né? Os meus alunos sabem, os nossos alunos antigos sabem, os alunos que estão vivenciando aí, que é muito detalhe, né? A gente depois vai fazer um bate-papo aí o mais breve possível sobre cultivo protegido. É uma coisa de louco, né? Hoje mesmo conversei com, talvez uma outra informação aí, conversei com um produtor, um colega aqui, né? A gente está tendo uma pressão altíssima aqui na região, de hidroponias novas, né? Está surgindo, é um boom. O pessoal hoje da Exalc mesmo está fazendo uma live, né, sobre hidroponia, né? O custo é alto? É na faixa aí de uns 100, 150, chega até R$200 um metro quadrado. O caso do nosso produtor aqui de Machado, um produtor hidropônico, né, construiu uma estrutura nova, R$200 um metro quadrado, né, que saiu a estrutura dele toda, né, com casa de vegetação, com casa de máquina, o equipamento interno, né, ou seja, realmente o investimento é um pouquinho alto, mas vale a pena, né, tem retorno, a gente observa que tem retorno, e o pessoal tem dado esse enfoque. Então, assim, a ideia é que, né, a informação está disponível, só tem que fazer o quê? Lapidar ela, né, as informações estão aí, tá, custos estão aí bombando, a gente tem, né, inúmeras oportunidades, só vale aproveitar. Pô, professor, obrigado aí mesmo por ter disponibilizado esse tempo aí. Assim, a live, que o pessoal falou, é a nossa primeira, mas ela passa muito rápido, né? A gente está conversando aqui, ficaram algumas perguntas, algumas curiosidades aí também. A gente nem falou, tocou em cultivo protegido, isso é algo que a gente tá conversando muito aqui com os pequenos produtores, para implantar, engateando ainda nesse sentido, né? Então, assim, tem várias coisas, né? Então, eu agradeço desde já o pessoal também aí que assistiu a live. Peço até desculpas por alguns problemas, né? Mas a gente tá aprendendo esse novo meio, tá se ajustando, né, a ele, né? Então, vai ser algo que vai ser rotineiro, mas na nossa vida, né? Essa troca de informações e aberta também para o público, a quem tem interesse. E, professor, até brincar aí com o pessoal que tá nesses minutos finais aí, nesses restantes, né? Falando de algumas curiosidades, né? Eu estou aí do abacate, né? Depois eu quero saber o azeite, né, de abacate, é bom ou não é?